A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve um estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. De acordo com as informações do gráfico, podemos concluir o que, então, de acordo com as informações desse gráfico. Esse gráfico fala de casos de câncer pulmonar dado o número de cigarros consumidos diariamente. Casos de câncer pulmonar na vertical e número de cigarros consumidos diariamente na horizontal. Pode-se observar claramente aqui que, se a pessoa não fuma, de acordo com o gráfico, a chance de ela ter um câncer de pulmão é bem pequena. Já fumando um cigarro por dia, notem, já aparecem mais de 20 casos de câncer pulmonar. 2, 3, 4, até 14 cigarros fumados por dia nos levam aqui, pelo gráfico, a um pouco mais de 20 casos de câncer pulmonar. Já a partir de 14, note, por exemplo, fumando-se 16 cigarros por dia, sobe-se de patamar e mais de 50 casos de câncer pulmonar são indicados nesse gráfico. Esse patamar se mantém até aproximadamente 24 cigarros por dia fumados, né? Então, essa relação entre o número de cigarros consumidos diariamente, fumados, né, e o número de casos de câncer de pulmão pode ser mostrada aqui no gráfico como o X, a variável número de cigarros consumidos diariamente, crescendo, indicado aqui em verde, teremos que Y, número de casos de câncer de pulmão, também crescerá. Não de forma proporcional, isso é, não existe uma relação de proporcionalidade entre o crescimento de X e o crescimento de Y. No entanto, há uma correlação entre o número de cigarros fumados e o número de casos de câncer no pulmão. E essa correlação indica aumento no número de cigarros fumados, aumento no número de casos de câncer. Mas isso não implica que elas sejam diretamente proporcionais. Podemos, então, agora começar a avaliar as opções. A letra A diz que o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Bem, para que elas fossem grandezas inversamente proporcionais, necessariamente, se uma aumentasse de valor, a outra teria que diminuir, e ainda diminuir proporcionalmente. Então, nesse caso aqui desse gráfico, podemos observar que nem há diminuição, há aumento. Desse modo, podemos descartar a letra A. A letra B diz que o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Acabamos de discutir que, aumentando o número de cigarros fumados por dia, consumidos diariamente, aumenta-se o número de casos de câncer. Desse modo, a letra B também deve ser descartada. Letra C diz que o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Já discutimos que X crescendo, Y também cresce, mas que não há uma relação de proporcionalidade direta entre essas duas grandezas. Se houvesse, teríamos uma reta passando pela origem, sempre crescendo aqui. Por exemplo, essa reta primeira aqui, sendo extrapolada, continuando, né? Então, não é o caso. O que ocorre são esses dois patamares aqui. Isso indica que não há proporcionalidade direta. Porém, aumentando uma, a outra aumenta. Não havendo proporcionalidade direta, descartada também a letra C. A letra D diz que uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Não é verdade. O que está indicado aqui é que, não fumando, reduz-se a muito pouco
há chance de se ter um câncer de pulmão. Fumando, aumenta-se essa chance. Note que há aumento no aparecimento de casos de câncer pulmonar com o aumento de cigarros fumados, cigarros consumidos. Desse modo, não se pode concluir o que está escrito na letra D, e ela deve ser descartada. Finalmente, a letra E diz que o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Sem dúvida, isso é verdade e a letra E é credenciada como correta. Encerrada a questão.